Beleza. Então, pessoal, hoje é revisão para avaliação A2, né? Revisão para avaliação A2. Eu estava falando para o Divino aí, a ideia é disponibilizar a avaliação na semana que vem, tá? Eu vou ver se eu deixo ela disponível no dia, vamos ver aqui, dia terça-feira, dia 1º ao dia 3, tá? Dia 1º ao dia 3. Muito bem. Então, hoje é um tira-dúvidas aí do que a gente estudou aí para essa avaliação, tá? O que vai ser cobrado nessa avaliação são as listas 5, 6 e 7, né? Então, nessas listas, nós estudamos circuitos em paralelo, né? E aí tem aquela questão da associação de resistência em paralelo, né? Cálculo das correntes, enfim. A lei de Kirchhoff para as correntes, lei de Kirchhoff, 2 Hs, para as correntes, que é aquela questão que a soma das correntes que chegam menos a soma das correntes que saem no nó é igual a 0. Né? E nós estudamos também fontes de corrente, né, que foi a nossa última aula, que a gente até falou sobre energia solar, associação de fontes de corrente, né, como que funciona. No circuito de fonte de corrente, a corrente é estabilizada, né, ela não varia, que varia a tensão, né? O que mais que a gente estudou? Estudamos também as regras de divisor de tensão, e divisor de corrente, né? Divisor de corrente, que é uma regrinha lá básica que facilita os cálculos em alguns circuitos, tá? E também vimos sobre capacitores, né? Sobre capacitores. Então, lá a questão de carga e descarga de capacitor, né? A constante de tempo, que é o tal, que é R vezes C, né? Então, são 5 tal para carregar e 5 para descarregar. Tá? Então, esses são os conteúdos que vão compor a avaliação A2. Aí eu passo para vocês. Alguém tem algum ponto, algum item aí que precisa ser relembrado? Como que está aí? Algum exercício aí que vocês queiram que eu resolva, que não foi explicado claramente? Tá tranquilo? Divino, Henrique, Maronildo? Os 2 exercícios de cada aí, do 5, do 6, do 7, professor. 2 de cada? Então tá bom. Então vamos lá. Acho que chegou alguém aqui. Vou colocar aqui. Então aqui, ó. Fazer da lista 7. Esse último aqui que é de carga e descarga do transformador, né? Ou dos capacitores. Então, se eu tiver nessa posição aqui, posição 1, né, ó, a corrente vai circular por essa resistência, pelo capacitor, e voltar para a fonte, até o capacitor se carregar. Então, depois que o capacitor se carregar, mesmo com a chave aqui na posição 1, não vai ter circulação de corrente, né, porque o capacitor já foi carregado. Então, aqui está pedindo o seguinte: quando a chave estiver na posição 1, qual será o tempo mínimo para considerar o capacitor carregado, totalmente carregado, né? Então, para mim considerar ele totalmente carregado, eu tenho que calcular aqui 5 vezes a
constante de tempo, tal. E a constante de tempo é igual a R vezes C, né? Resistência vezes capacitor. Então, para esse caso aqui, tem alguém com o áudio aberto aí? Vou fechar aqui a chave. Beleza, obrigado. Então, ó, o R vale 8K, então 8 vezes 10 a terceira, né? Vezes o capacitor. O capacitor é 4 vezes 10 a menos 6. 4.000 vezes 10 a menos 6. Então, isso aqui, vamos ver aqui, calculadora. Vamos lá, ó. 8 vezes 10 elevado a 3, vezes 4, vezes 10 elevado a menos 6. Então, isso aqui é igual a 32 vezes 10 a menos 3, ou 32 mil, né? Então, 32 vezes 10 a menos 3 segundos. Ou 32 milissegundos. 32 milissegundos. Então, um tal vale 32 milissegundos, mas o tempo é 5 vezes essa constante, né? Então, 5 vezes 32 milissegundos. Então, 5 vezes 32, aqui vezes 5, 160 milissegundos. Então, 160 milissegundos vai ser o tempo necessário para carregar esse capacitor aqui. Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Não, beleza. Beleza. Muito bem. Então, agora vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui, determinar a tensão V2. A tensão V2 é a tensão que está aqui em cima desse resistor, né? Essa tensão aqui, resistor de 6 ohms, e calcular a corrente I1, que é essa corrente que está passando aqui pelo resistor R1, tá? Então, aqui, para mim facilitar meu entendimento, eu vou associar essas duas fontes de corrente, né? Associar essas duas fontes de corrente para simplificar o entendimento do circuito. Então, vejam só, eu tenho uma fonte em um sentido e outra fonte num sentido oposto. Então, aqui eu tenho uma fonte de 7 amperes e aqui uma de 3 amperes. E aqui eu tenho a saída para o circuito. Tá? Eu posso fazer essa jogada aqui porque, igual eu falei, aqui em cima, né, é o mesmo ponto elétrico, está todo mundo ligado ao mesmo ponto eletricamente, né, e aqui embaixo também. Então, não vai influenciar a posição de cada componente aqui do circuito. Tá? Então, aqui seria o de resistor de 4 ohms, 4 ohms, e aqui o de 6 ohms. Perfeito. Então, né, ao chegar nesse nó aqui, nesse primeiro nó, essa fonte vai fornecer 7 amperes. Só que a fonte aqui, a fonte de 3 amperes está no sentido oposto. Então, 3 amperes vão ter que passar por aqui, né? Porque a fonte é de 3, então 3 amperes vai vir aqui. Então, aí só resta sair aqui para o circuito 4 amperes, né? Pela lei de Kirchhoff, né? Ó, o que está chegando no nó tem que ser o que sai, né? E aí, esses 4 amperes vão passar pelos dois resistores, vão descer, vai se dividir aqui, né? A parte vai vir para cá, que é o I1, parte vai vir para cá, que eu vou chamar de I2, né? Aqui eles se somam aqui embaixo, né? Vão nesse ponto C, volta aqui, ó, os 4 amperes, os 3 amperes aqui da fonte vão descer aqui, 3 amperes, vão se somar aqui 3 mais 4, e vai voltar aqui para a fonte 7 amperes. 7. Então, aqui é o desenho das correntes. Tá? Então, apesar de a gente ter
duas fontes aqui, uma de 7 e uma de 3 amperes, como elas estão em direções opostas, né, o que está resultando aqui de corrente para o circuito é somente 4 amperes. Então, eu poderia simplificar o circuito tendo somente uma fonte de 4 amperes, né? E os resistores estão vendo isso, né? Eles não estão vendo duas fontes. Está vendo uma fonte única de 4 amperes, né? Que é isso que eles estão recebendo. Então, aqui é o resistor de 4 ohms e o de 6 ohms. E aqui está descendo o I1 e aqui I2. E aqui está vindo o total, né? O I total, que é os 4 amperes. Então, aqui, ó, para mim descobrir o valor de 1, eu posso utilizar, né, a regra do divisor de corrente, né, que a corrente de 4 amperes chega aqui e se divide. E a fórmula é o I total, aí eu tenho que multiplicar pelo resistor oposto, né, que é R1, não, que é R2 e aqui é R1. Então, o I total vezes R2, para mim saber a corrente I1, dividido por R1 mais R2. Então, em total 4, o R2 6, e embaixo 4 mais 6. Então, vai ser 24 dividido por 10, igual a 2,4 amperes. Então, I1, né, é igual a 2,4. E aí o I2, pessoal, quanto que vale o I2? Está chegando aqui no nó. Está chegando aqui no nó, 4 amperes. Está descendo aqui no I1, 2,4. Quanto que está saindo aqui para o I2? Tá bem? 1,6. Isso aí, 1,6, exatamente. Muito bem. Lei dos 9, né? Tem que fechar a conta. 1,6. Então, a gente já descobriu a corrente 1, 2,4, e também aqui no exercício pede a tensão aqui, ó. Tensão V2. Aqui eu posso utilizar a lei de Ohm. Por quê? Para mim calcular a tensão, eu preciso multiplicar a resistência pela corrente. Então, tem a resistência R2 e tem a corrente I2 que passa por esse resistor, né? Então, V2 vai ser R2 vezes I2, né? O R2 é 6, o I2 é 1,6, isso aqui dá 6 vezes 1,6, 9,6, 9,6, aqui 9,6 volts. Ok? Muito bem. Sil, boa noite. Então, vamos pegar aqui mais 2 exercícios da lista 6. Ixi. Muito bem. Professor, Diga. nesse exercício anterior, se as setas fossem Sim. tudo no mesmo sentido, como ficaria? Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina o seguinte, ó. Se eu tiver aqui, ó, a fonte aqui, vou colocar aqui, sei lá, 5 amperes, e outra fonte aqui de 8 amperes. Aí é a mesma questão, análise dos nós, ó. Então, eu vou ter esse primeiro nó aqui, ó, que está ligado às duas fontes. Aí essa fonte vai fornecer 5 amperes. Essa aqui vai chegar aqui com 8, né, 8. Então, vai sair uma corrente aqui, né, tem que sair. Né? Eu tenho 3 ramificações aqui no nó.
Só pode sair aqui 13, não é isso? Certo. Está chegando e está saindo. Então, quando as setas estão na mesma direção, né, as fontes estão na mesma direção, as correntes se somam. Tá? As correntes se somam. Isso que até eu lembrei lá na última aula, né, que tipo, os painéis têm que ser ligados da mesma forma, para poderem manter o mesmo sentido de corrente. Né, porque senão, você vai, em vez de ter uma soma, né, você vai ter uma subtração, igual foi no exercício anterior. Ok? Ficou claro aí? Ok. Muito bem. Então, vamos aqui para a lista 6. A lista 6, vou fazer essa número 4 aqui da lista 6. Não, a 4 não, vou fazer a... Tinha uma boa aqui. Cadê ela? Mas nessa aqui não. É a número 4 mesmo. Isso. Então, aqui, ó. Então, nós temos que encontrar aqui o valor dessa corrente aqui. Acho que a I3 ficou bem fosco aqui, mas a I3, aqui é o I4, aqui é o I6 e aqui é o I7. Então, eu tenho 4 nós. Aqui é o nó A, nó B, C e D. Então, a análise aqui, eu tenho que analisar nó por nó. Nó por nó. Então, pelo nó A, né, ó, tá chegando aqui 10 amperes. Então, eu considero o seguinte, a corrente que chega no nó, eu considero positivo. Tá? E o que sai é negativo. Aí alguém pode perguntar, professor, eu posso inverter? Pode, desde que você mantenha o mesmo critério do início ao fim. Tá? Então, está chegando positivo. Aí aqui ligado ao nó A, ó, tem uma corrente aqui que circula nesse resistor, que a seta está indicando que ela está saindo do nó, saindo 12 amperes. Então, está saindo é negativo. E aqui, ó, tem essa corrente I3, que ela não tem seta nenhuma. Então, para esse caso, você tem que colocar um valor arbitrário, né? Um valor não, você tem que colocar um sentido arbitrário. Você pode colocar qualquer sentido. Eu vou colocar nesse sentido aqui, como se ela estivesse chegando para o nó. Então, se ela está chegando no nó A, positivo. Então, mais I3. Tudo isso é igual a zero. Então, aqui vai ficar menos 2 mais I3 igual a zero. Se eu jogar o I3 para o outro lado do igual, o I3 não, o menos 2, né? Se eu jogar o menos 2 para o outro lado do igual, esse menos 2 se torna positivo, vai ficar mais 2. Então, o I3 é igual a 2 amperes. Então, aqui, ó, está saindo do nó C em direção ao nó A, 2 amperes. Né? Aí, vamos avaliar mais o nó B. O nó B, ó, o 12 aqui, ele já está chegando no B, então aqui ele vai ser positivo, né? Eu tenho aqui uma outra corrente, 8 amperes, saindo, ó, setinha aqui saindo, então menos 8. E eu tenho uma outra corrente aqui que eu não sei qual que é a direcionalidade dela. Eu vou colocar, ela está chegando do nó. Então, se ela está chegando, em a corrente I4, está chegando, ela vai ser positiva. Igual a zero. Então, aqui vai ficar 12 menos 8, 4. 4 mais 4 igual a zero. Eu jogando 4 para o outro lado igual, vai ficar negativo, né? Então, vai ficar aí 4 é igual a menos 4 amperes. Então, nesse exemplo aqui, chegou um valor negativo, né? O menos 4. Isso quer dizer o quê? Que esse sentido aqui da seta está errado, né? Eu coloquei aqui um sentido oposto ao real. Então, aqui o sentido correto é invertido, está nesse sentido. Por isso, né, que o sinal deu negativo. Né? Então, está nesse sentido aqui, 4 amperes, descendo, e não subindo. Né?
Aí o próximo nó, C. Então, no C aqui, ó, tenho esses 4 amperes que estão chegando, positivo. Tenho esse 2 aqui que está saindo, menos 2. E tenho o I6. O I6 eu vou colocar também que está saindo do nó. Então, menos I6. Igual a 0. Então, aqui, ó, 4 menos 2 é 2, menos I6, igual a 0. Então, agora, se eu jogar o menos I6 para o outro lado igual, ele fica positivo. Então, I6 é igual a 2. Então, aqui, né, não deu valor negativo. I6 é igual a 2 amperes, nesse sentido. Né? E o último nó D, vai estar chegando aqui esses 2 amperes, então positivo. Está descendo lá também a 8, positivo. E aqui vamos colocar que está saindo, né, esse I7. Então, menos I7 igual a 0. 10 menos I7. Então, jogando menos I7 para o outro lado igual, I7 é igual a 10. Então, aqui está saindo 10 amperes. Então, conseguimos desvendar todas as correntes aí, ó, que estavam ocultas no circuito. Beleza? Algum ponto? Estão quietinhos? Todo mundo tirar nota boa nessa avaliação, tenho certeza. Você ri, né, Sil? Você ri, né? Tá todo mundo bem, tá todo mundo pegando o ritmo. Vamos ver essa 15 aqui, ó. Então, vamos lá. Então, a lei de Kirchhoff das correntes diz que o somatório das correntes que entram num determinado nó é igual à soma das correntes que saem daquele nó. Exatamente o que a gente está vendo agora, né? Então, o que chega é o que tem que sair. Então, aqui está correto. A lei de Kirchhoff das correntes resume um conceito que pode ser entendido como o da conservação da resistência. Não tem nada a ver isso aqui. Conservação da resistência. Então, aqui está errado. 3. A lei de Kirchhoff das tensões, né, que é a que a gente estudou na primeira avaliação, né, diz que o somatório das tensões através de um circuito fechado é igual a 0. Isso aqui também está correto, que é aquela questão do circuito em série, né, ó. Se eu tiver aqui 10 volts fornecendo, né, aqui o meu V total, e aí eu tenho aqui quem está consumindo, vamos supor que eu estou consumindo 6 volts, esse resistor R1, e 4 volts nesse resistor R2. Então, se eu considerar quem está fornecendo a tensão para o circuito positivo e quem está consumindo negativo, vai ser igual a 0. Né? Então, está fornecendo a tensão total positivo, 10, está consumindo aqui o VR1 negativo, está consumindo o VR2 negativo, menos 4. Isso aqui é igual a 0. Então, isso aqui também está correto. E aí, a última aqui, a junção de 3 ou mais condutores num ponto é chamado de malha. Na verdade, não, né? Se eu tiver 3 ou mais condutores conectados em um único ponto, isso aqui é um nó, né? Malha é esse caminho fechado aqui, né, do circuito. Todo caminho fechado é uma malha. Quando você tem 3 ou mais condutores ligados em um único ponto, é chamado de nó. Então, aqui está errado. Então, certo aqui é a 3 e a 1, né? Então, aqui no caso seria a letra B. Muito bem. Vamos pegar mais a lista 5 aqui.
Só alguém de vocês já vacinaram? Já não? Tiveram essa honra? Ainda não. Ô, rapaz, estamos doidos para vacinar. O Ibanez já falou que em agosto volta às aulas, presencial. Estou na expectativa de que isso aconteça mesmo. Porque, rapaz, home office é bom, mas já saturou. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, vamos fazer esse 14 aqui, né? Aqui tá errado, aqui tá um 6, um Azinho pequeno, mas aqui era para ser ampere também. 6 ampere. Saiu errado. Mas vamos lá. Ó. O circuito abaixo, assinale a alternativa que corresponde ao valor da corrente no resistor 3. Né? Então, quer saber a corrente no resistor R3. Então, a corrente nesse cara aqui. Tá? Então, aqui, eu não preciso fazer associação nenhuma de resistores para achar a corrente total que sai aqui da fonte. Né? Não há necessidade disso. Por quê? Porque é um circuito em paralelo. Se é um circuito em paralelo, eu tenho positivo aqui da fonte e negativo aqui embaixo. Então, todo mundo está ligado a esse positivo ou negativo da fonte. Ou seja, todo mundo aqui está recebendo 12 volts. Está no mesmo potencial. Né? Quando está em paralelo, fica todo mundo no mesmo potencial. Né? Então, aqui, a tensão aqui em cima desse cara são 12 volts. E aí, pela lei de Ohm, I é igual a V sobre R. Né? Se eu tiver a tensão ali, tensão total e a resistência 3, então vai ser 12 dividido por 4. Então, igual a 3 amperes. Tá? Aqui, letra C. Então, aqui é a questão de interpretação. Se você interpretar, o circuito fica bem fácil de resolvê-lo. Não há necessidade de associar todos os resistores em paralelo, achar a corrente total e dividir na corrente até chegar no R3, não. Aqui é bem mais rápido fazendo essa análise aqui, considerando essa questão do circuito em paralelo. Muito bem. Vamos ver mais um aqui. Aqui, vamos ver esse 9 aqui, que esse 9 aqui é um pouquinho trabalhoso. Então, o exercício número 9 quer saber qual que é a corrente que circula aqui nesse resistor de 5K. 5K. A corrente que passa aqui, vai ser a corrente que vai vir da fonte, né? Então, a corrente que sai da fonte sempre é a corrente total. Então, preciso saber se é a corrente total do circuito. Então, para mim achar a corrente total do circuito, eu vou fazer a tensão total do circuito dividido pela resistência total do circuito. Então, aqui, para mim achar a resistência total e chegar nesse valor de corrente que sai da fonte, eu tenho que associar meus resistores. Então, veja aqui, eu tenho um resistor aqui de 2K e aqui 2K, e eles estão em série, né, porque a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. Então, aqui eu tenho uma série. Então, somando aqui, 4K, né, 2 mais 2, 4. E aqui, ó, 1 mais 3, né, também está em série. Então, aqui também 4K, né. Então, 4K paralelo com 4K é aquilo que eu falei para vocês, né, quando eu tenho resistências de valores iguais ligadas em paralelo, basta eu dividir o valor da resistência pela quantidade de resistores. Então, aqui o valor é 4K, eu vou dividir pela quantidade. Aqui é como se fosse 2 resistores de 4K, né? Então, 4 dividido por 2, 2. Então, meu circuito ficaria assim agora. Aqui o meu resistor de 5K ohms. Em série com um resistor de 2K ohms. Né? E aí, se somando os dois, eu chego na minha resistência total. Então, em série, basta somar, resistência total 7 kΩ. E aqui 12 volts.
Aí aqui agora é bacana, né? Eu tenho a tensão total e a resistência total. Só basta jogar na fórmula. Então, vai ser 12 dividido por 7 vezes 10 a terceira, que é o 7K. Né? Então, 12 dividido, parênteses, 7 vezes 10 elevado a menos, elevado a 3, né? K é 3. 7 elevado a 3. 7 vezes 10 elevado a 3. Então, isso aqui me dá 1,71 vezes 10 a menos 3 ampere. 1,71 vezes 10 a menos 3 ampere. Esse 10 a menos 3 posso substituir por mili, né? Então fica 1,71 miliampere. 1 miliampere. Então aqui, letra C é a resposta correta. Ok, turma? Mais algum? Ficou claro? Só alguém. Não, o Diniz, a Sil está sem áudio. O Henrique disse que está tranquilo. Passamos aqui rapidamente por todas as listas, tá? Os exercícios. Quem não fez ainda, tenta fazer para treinar, que as provas estão baseadas nessas listas, tá? Só não vou inventar muita coisa, não. Tá? Tudo com base aqui. Em torno de uns 42 exercícios para a prova, mas está tranquilo. Aí não, né, Sil? 42 exercícios. Aí aperta. Muito bem, pessoal. O que eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Tem até as 22 horas, mas se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, tá, fica à vontade aí, tá? Eu vou ficar aqui até as 22. Se alguém fazer algum exercício aí, travar em algum ponto, querer alguma orientação, só me chamar aqui, tá ok? Divino, Maronildo, Diniz, beleza? Tudo tranquilo por aí? Ricardo? Ah, beleza, Sil, tranquilo. Se tiver alguma dúvida, só chamar aqui. Então, pessoal, eu vou interromper, então, a gravação aqui, tá? E aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar, tá?